Vamos lá, turminha, com leis penais especiais. Olha só, questões inéditas. Criei algumas questões aí para que nós tivéssemos um material inédito. Está lá no final, acha lá. Acharam aí, senhores? Vamos começar com o nosso velho conhecido, Jonathan. Está lá, olha só, primeira questão. Jonathan, primário e de bons antecedentes, acharam aí? Seguindo, foi abordado por policiais militares transportando uma arma de fogo do tipo pistola calibre 380. Para aí, a 380, com a numeração preservada, ela é uma arma de fogo de uso permitido, mas a nossa está com a numeração o quê? Raspada. Bom, preso e interrogado, Jonathan afirmou que a arma foi raspada por seu primo Fabrício, que se valeu de uma lixadeira. Vamos julgar os itens, mas antes disso, qual é o crime de Jonathan? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. É o crime lá do artigo 16. Esse é um crime marcado pela hediondez. A lei de crimes hediondos, ela traz um rol taxativo daqueles crimes que são hediondos. O critério adotado pelo legislador foi o critério legal. Só é hediondo aquele crime que está apontado no rol taxativo exclusivo dos crimes hediondos. Embora o rol seja taxativo, ele é passível de alterações. E a última alteração da lei de crimes hediondos foi para trazer o artigo 16, esse crime aí, para o rol de crimes hediondos, tá certo? Agora, olha só, vamos prestar atenção. O crime do artigo 16, ele diz lá, possuir ou portar arma de fogo de uso restrito. A 40 é uma arma de fogo de uso restrito, a 44 é de uso restrito, a 45, a 9 milímetros. O sonho de qualquer ladrão, que é o Magno 357, são armas de fogo de uso restrito. Mas serão também armas de fogo de uso restrito todas as armas automáticas e todas as armas raspadas, qualquer que seja o calibre. Então a nossa arma aqui é uma arma do tipo pistola, 380 raspada, de uso restrito. A conduta de Jonathan aqui se adequa perfeitamente ao tipo penal incriminador, porque no artigo 16, nós identificamos as armas raspadas como sendo armas de uso o quê? Restrito. O que a gente faz confusão? A gente acha que só pratica o crime hediondo do artigo 16 aquele que possui ou porta a arma, seja ela raspada, automática, ou esteja ela lá no rol de armas de fogo de uso restrito ou proibido. Só que nós temos um parágrafo único que traz condutas equiparadas ao caput, à cabeça do dispositivo. E é isso que a gente erra em prova. Porque guardar para a prova que possuir ou portar arma de uso restrito é crime hediondo, é do artigo 16, é fácil. Mas vamos lembrar aqui quais são as condutas equiparadas. Olha só, equipara-se ao artigo 16 a conduta daquele que modifica a arma. Às vezes a gente pega o camarada, senhores, ele está lá com um revólver que aparenta ser um 38, mas ele trocou o tambor, trocou o cano e transformou o 38 em um 357 Magno. Ele modificou as características de uma arma que era de uso permitido, transformando em uma arma de fogo de uso restrito. É crime também hediondo, do parágrafo único do artigo 16. Pratica também o artigo 16 aquele que raspa a arma. É muito comum a gente levar um camarada em delegacia com uma arma raspada. E às vezes ele é um delinquente ocasional, nunca foi preso, o cara está assustado com a ação da polícia, e no interrogatório ele fala o seguinte: tudo bem, doutor, a arma é minha, mas não fui eu que raspei não, quem raspou foi meu primo. Existe crime para aquele que porta a arma raspada e existe crime para quem, o quê? Raspou a arma. Quais são as outras condutas equiparadas? Possuir ou deter artefato explosivo ou incendiário, entra no artigo 16 também. Entregar a arma para menor e, por fim, fabricar lá na sua casa ou munição ou explosivo sem autorização do Exército. Tudo isso está no artigo 16 e tudo isso é marcado pela hediondez. Então, no nosso caso aí, Jonathan pratica crime porque portava a arma raspada, mas o seu primo o quê? Fabrício, que se valeu de uma lixadeira para raspar a arma, eu pergunto, pratica também o artigo 16 ou não pratica? Sim, porque raspou a arma. Então, olha só, vamos começar pelo item 3, que é o mais simples aqui. Pega o item 3. A conduta de Fabrício é atípica, tendo em vista que ele não portou a arma em questão. Está errado. A conduta de Fabrício é típica, porque ele entra no verbo o quê? Raspar. Raspar a arma também é conduta equiparada ao artigo 16. Agora, presta atenção aqui.
A questão não é tão simples porque ela envolve o Estatuto do Desarmamento e envolve também a lei de crimes hediondos. Então eu pergunto para os senhores, quais são as características hoje da hediondez? Falar que um crime é hediondo, o que isso repercute, penal e processualmente falando? Tem espaço aí, não tem? Coloca algumas características da hediondez, vamos colocar lá. A mais simples, que todo mundo guarda, porque é uma característica constitucional da hediondez. O camarada que pratica um crime hediondo não faz jus ao que, senhores? Nem a fiança, nem graça, nem anistia, nem indulto. Então coloca lá, fiança, graça, anistia e indulto. E risca, coloca um X, tá? Riscando fiança, graça, anistia e indulto. Se o crime é marcado pela hediondez, ele é inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto. Caramba, professor, a conduta de Jonathan e de Fabrício, as duas condutas aqui são marcadas por todas essas vedações? Sim, porque são vedações em razão da hediondez. Outro detalhe que a gente sempre guarda, como é que se dá a progressão de regime em delitos hediondos? Primário vai ter que cumprir quanto para progredir, por exemplo, da penitenciária para a colônia agrícola, de fechado para semiaberto? 2/5, então progressão, primário, 2/5. E 3/5 para quem? Para o reincidente, qualquer que seja ele, não é reincidente específico em crime hediondo não. Se eu pratiquei um furto lá atrás, e hoje eu pratico um delito hediondo, eu sou reincidente, e vou ter que cumprir 3/5 para a progressão. Então a segunda característica da hediondez é essa. Essas são as mais cobradas, né? E a gente sempre guarda isso, as outras são mais difíceis. Por exemplo, qual é o prazo do livramento condicional para autor de delito hediondo? Professor, o que é livramento condicional? O livramento condicional é a última chance do camarada de se reaproximar ali da sociedade quando preso. É o último passo em busca da liberdade absoluta. No livramento condicional, o cara está preso e eu coloco ele na rua antes do cumprimento total da pena para que ele vá se readequando à sociedade. Então eu coloco ele na rua antes do cumprimento total da sua pena, preso, é claro, algumas condições. Se ele cumprir essas condições, ele permanece solto. O livramento condicional está lá no Código Penal e ele exige 1/3 do primário e metade do reincidente. Mas se o crime for hediondo, é diferente. Se o crime for hediondo, coloca lá, o prazo é de 2/3. Se o delito for marcado pela hediondez, o camarada tem que cumprir 2/3 para o livramento condicional. E não caberá livramento condicional se ele for reincidente específico em crime hediondo. Pergunto para os senhores, o camarada, autor de delito hediondo, pode apelar em liberdade? Se ele foi condenado em primeira instância, ele pode apelar em liberdade? A lei fala que sim. A lei fala, o juiz decidirá fundamentadamente sobre o apelo em liberdade. Então a lei deixa claro que cabe o apelo em liberdade. Sempre é claro que estiverem ausentes os requisitos de uma prisão preventiva. Então mais uma característica da hediondez, coloca lá, cabe o apelo em liberdade. Pode apelar em liberdade, quando ausentes os requisitos de uma prisão preventiva. Outro ponto aqui. Professor, autor de crime hediondo, faz jus à liberdade provisória? Sim, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Tem que guardar para a sua prova o seguinte, liberdade provisória cabe para qualquer autor de crime no Brasil, sempre que ausentes os requisitos da prisão preventiva. A diferença é que a liberdade provisória para o autor de delito hediondo será necessariamente sem o quê? Fiança, porque o crime é o quê? Inafiançável. Então, olha só, para resumir tudo que os senhores colocaram no caderno, características da hediondez no Brasil, vedação de fiança, graça, anistia e indulto. Além disso, pergunto, progressão para o primário, 2/5 e para o reincidente o quê? 3/5, qualquer que seja o reincidente. Livramento condicional, que é aquela chance que eu dou soltando ele antes do cumprimento total da pena. Aqui ele tem que cumprir quanto? 2/3, certo? Cabe liberdade provisória? Cabe. Cabe apelo em liberdade? Cabe, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Tudo isso que foi dito marca a conduta de Jonathan e marca a conduta de Fabrício, porque ambos praticaram hoje delito o quê? Hediondo. Então vamos lá, primeiro item.
O crime de Jonathan, marcado pela hediondez, até aí está certo, não admite fiança perante a autoridade policial e nem em juízo. Está certo ou não está? Tá, porque é delito hediondo e, portanto, o quê? Inafiançável. Agora, olha só a última parte. Tampouco livramento condicional. Cabe ou não cabe livramento condicional? Cabe. Eu só exijo um pouquinho mais do cumprimento da pena. O requisito aqui é mais duro, mas cabe sim o livramento condicional. Ok? 2. Se condenado, Jonathan poderá iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado. Presta atenção, isso aqui eu deixei para o final. Quando a lei de crimes hediondos veio em 1990, naquele movimento de lei e ordem, né, de bem versus o mal, naquele discurso passional, ela trouxe o regime integralmente fechado. Era um regime duro. O condenado, em definitivo pela prática de delito hediondo ou equiparado, cumpria a pena integralmente em regime fechado. Esse regime acabou sendo declarado inconstitucional e foi substituído em 2007 pelo regime apenas inicial fechado. Eu era condenado, eu deveria cumprir necessariamente o início da minha pena na penitenciária e depois eu ia progredindo. O regime era o regime inicial fechado. Só que esse regime inicial fechado também foi declarado inconstitucional no final de 2012. Então, o autor de crime hediondo no Brasil pode começar a cumprir a pena ou no fechado, ou no semiaberto, ou no aberto, porque a obrigação de começar no fechado foi declarada o quê? Inconstitucional. Vai depender da pena dele. Ele pode começar na penitenciária, na colônia agrícola, ou mesmo em casa de albergado, a depender da sua pena. Então, olha o item 2. Se condenado, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado. Certo ou errado? Certo. Beleza. Falávamos agora, né, de que incorre no artigo 16, no seu parágrafo único, aquele que detém artefato explosivo. Nós temos aqui na polícia toda uma rotina diante de uma explosão de caixa eletrônico. Uma rotina que envolve a PCDF e o BOP da PMDF. Nós estávamos ali trocando uma figurinha com o BOP ali embaixo agora, porque a inteligência do Santander nos acionou e falou, tem muita fumaça em uma agência aqui do Santander, da Avenida Araucária, aqui de Águas Claras. E nós já estávamos preparando toda a logística ali para uma tentativa de explosão, uma explosão frustrada. Mas, na verdade, não foi nada disso. Na verdade, o delinquente entrou no banco, tentou instalar um equipamento, entre aspas, do tipo chupacabra, o banco detectou e foi acionada a cortina de fumaça. A fumaça foi detectada por populares que acionaram a gente achando que havia uma explosão, mas na verdade era um mecanismo de defesa do banco. Já checamos, a equipe dos agentes já esteve ali, já foi na agência e checou. Não houve tentativa de explosão, apenas a defesa da agência para evitar o estelionatário, certo? Bom, item 2, olha só, abuso de autoridade. Senhores, vamos trazer algumas características aqui dos delitos de abuso de autoridade. Os delitos de abuso de autoridade estão lá na Lei 4898 de 65, é uma lei antiga, mas ela sempre cai na sua prova. Características do abuso, puxa algumas setinhas aí, vamos colocar as básicas, sempre cobradas, só caem elas, sempre a mesma coisa. Primeira característica, sempre vem na prova. Embora a lei de abuso seja uma lei penal especial, ela traz no seu texto uma tríplice responsabilização. Autor de abuso é punido na esfera penal, civil e administrativa. Então, olha só, autor de abuso responde penal, civil e funcionalmente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os delitos de abuso, todos eles são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, a vítima do abuso chega na delegacia de polícia, narra para a gente lá um crime de abuso e o delegado não tem qualquer discricionariedade entre apurar ou não o abuso. O delegado não pode chegar para a vítima e falar o seguinte, ô Maria, você quer ver o fato investigado? Porque eu dependo da sua vontade. Não, aqui não há qualquer condicionante. Os crimes de abuso são de ação penal pública incondicionada. Aí o aluno fala, pô professor, eu comecei a estudar agora para o concurso da polícia, peguei lá a lei de abuso, e a lei de abuso fala numa tal de representação. Essa representação é aquela representação da vítima, é aquela condição de procedibilidade,
É aquela condição da vítima autorizar a investigação e a resposta é o quê? Não. Representação na lei de abuso não tem nada a ver com condição de procedibilidade. É um simples requerimento que a vítima pode fazer pedindo providências. É um requerimento que pode existir, como pode não existir. E não havendo esse requerimento, haverá, mesmo assim, investigação do abuso, porque ele é crime de ação penal pública o quê? Incondicionada, está no seu caderno. Outra característica, coloca lá, os crimes de abuso são dolosos. Só existe abuso a título de dolo. Não existe abuso culposo. Todos os abusos são dolosos. O que é dolo de abuso, hein? Para os senhores futuros policiais. Os senhores estarão na vida da polícia numa linha muito tênue entre o excesso culposo e o início do dolo. Se demonstrarem que a conduta foi praticada a título de culpa, foi uma conduta perigosa, negligente, uma ação perigosa que os senhores promoveram, mas bem intencionados, os senhores não responderão por crime de abuso, porque agiram com descuido, e descuido é culpa. Agora, se ficar claro o dolo, haverá o crime de abuso na conta dos senhores. O que é dolo de abuso? O professor Vitor estava aqui falando de teoria geral do crime. O que é dolo? Dolo é vontade, disse o colega. Vontade, professor. Se dolo é vontade, o que é dolo de abuso? Vontade de abusar, vontade de perseguir. É aquela revista que eu faço no camarada, não porque eu quero aqui proteger a incolumidade pública, não. Eu faço a revista por mero capricho, porque eu não vou com a cara dele. Essa é a conduta abusiva, dolo de abuso. Os crimes de abuso são todos praticados a título de dolo. Semana passada, em uma audiência, discutiam uma conduta minha, ainda uma conduta de Braslândia. Eu acho que é a última minha sendo aferida de Braslândia. Depois de 10 anos, ainda tem conduta sendo discutida lá. Mas a questão envolvia um clássico dos anos 90, o GM Chevette, certo? O Chevette de um traficante. O traficante vivia dando balão na gente. A gente dava o bote, não localizávamos a droga. Até que um dia um informante de confiança falou, ele está saindo do INCRA 8, com destino ao rodeador e a droga está no Chevette. Eu falei, agora eu vou pegar a droga, né? E pelo nervosismo dele na abordagem, pela preocupação dele, eu sabia que a droga estava no Chevette. Começamos a vasculhar o Chevette e nada. Aí eu acionei o BP Cães do BOP. Vieram os cães farejadores, sem pressa, fiquei lá mais de 2 horas aguardando o BP Cães, o cachorro veio e latiu, né, ali junto do paralama dianteiro. E o bombeiro que já estava ali, pegou aquela máquina linda, que parece um jacaré, né, e já fatiou o para-choque ali, e o paralama dianteiro localizando ali o primeiro tijolo. E ele falou, acabou a droga, Cocita, é só isso aqui. Eu falei, não é só isso aqui, tem mais droga aqui. Não tem. O cachorro estava meio quieto, né? Não estava latindo mais. Aí eu olhei para o sargento e falei, será que é só isso? Ele falou, não, vamos botar o Rex aqui para dar mais uma olhada no carro. Aí o Rex latiu na coluna traseira, e nós cortamos a coluna traseira do Chevette, e nós não localizamos a droga. E ele fala que eu cortei a coluna traseira em razão do quê? Da perseguição minha contra ele, por mero capricho meu, só para humilhá-lo, esculachá-lo, e aí estaria o crime de abuso. E eu falo que não, que o cachorro latiu. Certo? Só que não temos como arrolar o Rex, né? E aí, na dúvida, passou, né? Na dúvida, entendeu o magistrado lá que houve um descuido na operação. Quer saber? Vai, passa, deixa para lá. Até porque nós localizamos entorpecentes. Se eu tivesse cortado o carro todo do cara e nós não tivéssemos achado nada, jamais eu me livraria do crime de abuso. Mas ali tinha um entorpecente, né? O cachorro latiu, então ficou uma zona um pouco cinzenta e o juiz falou, deixa para lá. Não há dolo inequívoco, não há crime aqui de abuso de autoridade. Então os crimes são o quê? Dolosos. Outro detalhe. Você, policial, se responder por crime de abuso no futuro, prepare-se. O abuso não absorve nada do que o rodeia. Quem responde por abuso, responde por abuso mais lesão, abuso mais dano, abuso mais violência arbitrária, abuso mais ameaça e por aí vai. O abuso não absorve nada, o abuso vem em concurso de crimes.
Então coloca mais essa característica. O abuso não absorve as demais infrações penais que sejam praticadas no mesmo contexto fático. O abuso vem somado a outros crimes. Com essas informações, vamos lá com a questão número 2. Pega lá. Os crimes de abuso de autoridade são dolosos, certo ou não? Certo. E absorvem as demais infrações penais praticadas no mesmo contexto fático? Não absorvem. É exatamente o oposto do que acontece no crime de tortura. Quem responde por tortura, em regra, responde só por tortura. Porque esses delitos todos que eu mencionei, constrangimento ilegal, lesão corporal, ameaça, tudo isso que vem somado ao abuso, lá na tortura, é absorvido por ela. Então tem que guardar para a prova o seguinte: quem responde por abuso e algo mais. Ele pode até aparecer sozinho, mas a regra é que ele venha com algo mais. Quem responde por tortura, em regra, responde só por tortura. Porque os crimes que são somados ao abuso, lá na tortura, funcionam como elementares do crime e são por ela absorvidos. Olha lá, ó. 3, vamos falar um pouquinho da tortura aqui. E para respondermos à questão envolvendo a tortura, vamos trazer características da tortura também, tá? Puxa a setinha aí. Olha só, qual é a grande diferença entre tortura e abuso? A grande diferença é que tortura é marcada por sofrimento. Nunca se esqueçam disso. Sofrimento. Na tortura, o camarada sofre. Então, a sua prova da polícia, se trouxer tortura, ela vai ter que colocar a expressão o quê? Sofrimento. Às vezes, ela não coloca a expressão sofrimento, mas ela coloca uma expressão análoga, semelhante. Então, às vezes, a prova vem e fala o seguinte: os policiais, querendo obter a confissão de Jonathan, espancaram Jonathan, que apanhou muito. Pô, o sujeito que foi espancado sofreu, não sofreu? Esse sofrimento, coloca aí, ele pode ser físico ou mental. Toda tortura envolve sofrimento, físico ou mental. Professor, se a tortura envolve sofrimento físico, então para a existência da tortura não é imprescindível a presença de vestígios de ordem física? Não, não é imprescindível, porque o sofrimento pode ser o quê? Mental. Qual que seria um exemplo de sofrimento mental? Colocar a arma contra a boca do sujeito, ó, abre a boca, fala, é agora. Vai confessar ou não vai? Sofrimento mental. Quer ver outro sofrimento mental que os livros apontam? É a privação do sono. Nós tiramos um camarada de um cativeiro aqui, em Valparaíso, há vários anos atrás. Ele não valia muita coisa, era um traficante sendo mantido em cárcere por outro traficante. Mas esse cara sofreu, irmão. Esse cara ficou naquele cativeiro 5 dias, sem ver a luz do sol, só pão e água ali que jogavam para ele. Ele ficou ali urinando, defecando ali, ao som de uma única música do Zezé de Camargo e Luciano, tá? E num volume alto. Isso foi para ele sofrer, tá? O cara ficou sem ver a luz do sol dias e a mesma música se repetindo. Nós tiramos ele dali, ele não conseguia ficar em pé, ele estava completamente perdido. Sofreu ou não? Muito, tá? Agora olha só, outro toque aqui. A tortura é crime equiparado a crime hediondo, certo? Tudo isso que nós colocamos lá na hediondez alcança, portanto, o quê? O delito de tortura, que é equiparado a crime hediondo. Salvo uma única exceção: a omissão na tortura. O delito de omissão na tortura é o único que não é marcado pelas características da hediondez. É aquele crime em que eu, delegado, estou lá na delegacia, estou ouvindo o pau quebrar lá nos fundos, estão espancando, torturando, e eu, como chefe, não faço nada, finjo que nada está acontecendo. Quem torturou lá no fundo responde por tortura, crime equiparado a crime hediondo, e recebe pena de 2 a 8 anos de reclusão. Eu que estou aqui, tendo o dever de agir e não faço absolutamente nada, sou autor de omissão na tortura. Só que a minha pena é menor, é detenção de 1 a 4, e o meu crime não é marcado pela hediondez. Então vamos responder aqui a questão número 3. Tortura é necessariamente crime comum. Essa é a parte mais difícil que eu deixei para o final. Abuso, senhores, é crime próprio. Crimes de abuso de autoridade. Quem é o sujeito ativo? A autoridade. Não existe abuso praticado por particular, ok? Nem diante de uma empresa privada.
O camarada lá da Confederal, que transporta dinheiro no carro forte, se constranger alguém com violência ou grave ameaça, responde pelos crimes do Código Penal, nunca por abuso, porque ele não é servidor público. Mas isso é no abuso, professor. E a tortura? É crime comum ou é crime próprio? Nenhuma coisa nem outra. A primeira modalidade de tortura é crime comum. Todas as demais são crimes o quê? Próprios. Então é a velha pegadinha. Se a prova falar todos os crimes de tortura são comuns, está errado. E se a prova falar todos os crimes de tortura são próprios, está errado também. Porque eu tenho modalidade que é crime comum e eu tenho modalidades que são crimes o quê? Próprios. Então dá uma olhada, ó. Tortura é necessariamente crime comum, tá certo isso aqui? Não, tem uma modalidade que é crime comum, mas tem outras modalidades que são crimes próprios. Então a primeira parte já está errada, o concurseiro já ganharia tempo aqui, já marcaria errado e pularia para outra, mas dá uma olhadinha no final. A omissão na tortura não é marcada pela hediondez, certo ou errado? Certo, essa segunda parte está correta, mas a primeira mata a questão e inviabiliza aí a condição dela de certa. A questão está errada pelo seu início. Oi? Essa questão que veio na prova agora recente, né, da Polícia Federal, trouxe muita divergência. A questão que o colega está dizendo é que o CESP cobrou a seguinte questão agora. 3 policiais, não me recordo do número, se eram 3 ou 4, vou colocar aqui 3 que não vai mudar nada. 3 PMs. 3 PMs pegam um camarada e decidem torturá-lo, certo? Aí vão por um beco. 2 ficam na vigilância do beco, enquanto o terceiro, pratica atos de execução, causando sofrimento. O pessoal falou, pô, professor, esses 2 que ficaram aqui vigiando praticam omissão na tortura, porque têm o dever de agir, de impedir e não impedem ali o resultado. Claro que não. Os atos de tortura já começaram lá atrás, são 3 torturadores, o que existe ali é apenas divisão de tarefas. Se eu já comecei lá atrás em atos de tortura, em divisão de tarefas, não tem nenhum aí omitente não. O omitente é aquele que não participa do início de nada, que vendo ou ouvindo deixa de agir. Quer ver só? Um caso que envolve um aluno nosso aqui do preparatório para delegado de polícia, o cara era um PRF. Teve aula comigo para delegado de polícia, hoje é delegado aqui da casa. Na aula de tortura, o cara estava suando aqui. Falei, meu irmão, está nervoso? Não, lá fora a gente conversa. Falei, o que aconteceu? Ele falou, fui denunciado por tortura, eu e os 2 colegas da base da PRF, aqui da BR-153. Eu falei, qual foi o fato? Ele falou, olha só, doutor, segundo o promotor de justiça, o procurador, na verdade, do MPF, 2 colegas que trabalhavam comigo no dia teriam torturado um motorista nos fundos da base. Os 2 colegas que torturaram o motorista nos fundos da base da PRF receberam reclusão de 2 a 8 anos e perderam automaticamente o cargo. Característica do crime de tortura, perda automática diante da condenação transitada em julgado. Mas eu no dia, eu não participei dos atos de tortura, eu era operador do rádio, eu estava ali próximo à rodovia operando o rádio, vendo os carros passarem ali. Foi feita uma perícia na base, e a perícia constatou, Cocito, que onde eu estava, eu tinha total condições de ouvir o quê? Os gritos, e eu não fiz nada. Esse é o omitente. Os 2 entraram na tortura em coautoria, esse que estava lá respondeu por omissão na tortura. Os 2 lá do fundo, crime equiparado a delito hediondo. Esse aqui da frente, omissão na tortura, pena bem menor, crime não marcado pela hediondez. Como a pena desse aqui é pequena, detenção de 1 a 4, ele tinha um passado limpo, não tinha nenhum antecedente criminal, ele foi beneficiado pela suspensão condicional do processo. Os 2 foram para o olho da rua com perda automática e ele foi beneficiado, agraciado com o sursi processual, certo? Olha a diferença de tratamento. Lá reclusão, aqui detenção. Lá hediondez, aqui não hediondez. Agora, se ele, o omitente, não preenchesse os requisitos do sursi processual e fosse condenado, haveria a perda do cargo para todos, certo? Vamos lá, mais uma aqui. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica. É o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Eu coloquei essa pegadinha aqui pelo seguinte, olha a questão de prova. Eu estou dizendo aqui que o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica pode ter como sujeito passivo o homem e a mulher. Certo ou errado?
É difícil, tá certo, tá? O que exige vítima mulher, necessariamente mulher, é a incidência da Lei Maria da Penha. A incidência da Lei Maria da Penha, com toda aquela sua severidade, com toda aquela proteção à mulher, exige sujeito passivo mulher. A mulher, a que nasceu mulher, ou transexual, aquele que se comporta como se mulher fosse. Agora, esse crime, que foi levado lá para o Código Penal pela Lei Maria da Penha, ele se contenta com vítima homem ou com vítima o quê? Mulher, tá certo? Professor, e se a vítima for mulher, haverá, além do crime, a incidência da Lei Maria da Penha? Aí sim, tá certo? Pegadinha de concurso, só para a gente guardar, porque ela tem se repetido aí no último ano. E agora, a questão número 5, os senhores já treinaram lá em cima, vamos responder agora com facilidade. Olha só, Fabiano foi capturado portando uma arma de fogo do tipo revólver, com a numeração raspada. Eu pergunto, é uma arma de fogo de uso permitido ou restrito? Permitido. Permitido? Restrito, senhor, está raspada. Caso seja condenado em primeira instância, Fabiano não poderá apelar em liberdade, não poderá apelar em liberdade em razão da hediondez da conduta. Eu pergunto, delito hediondo admite ou não admite o apelo em liberdade? Admite, colocamos lá em cima, então está errada a questão. Um tema vai puxando o outro, não dá para trabalhar o estatuto sem trabalhar a hediondez, tá certo? É assim que funciona, o estudo é esse, tá? Pode ser que venham as questões combinando um raciocínio. Eu fico extremamente feliz de ter passado alguns instantes com os senhores nessa manhã aqui. O meu número de questões é menor, porque, né, lá na DRF hoje nós temos também um botezinho para dar, né? E o Rodrigo falou aqui, eu dei muita risada com ele lá embaixo, ele falando das dificuldades, né, quando ele trabalhava lá em São Paulo, de mapas e tal. Só para os senhores terem uma ideia, e para se animarem também com o nosso ofício. Nós temos hoje um veículo rastreado, tá? Plotamos um rastreador no carro. E o pessoal falou, já terminou a aula, já está vindo para cá? Eu falei, não, estou indo, mas sem pressa. Pô, o pessoal já está aqui, eu falei, sem pressa, por quê? O rastreador hoje está lá, o carro não saiu de casa ainda, e isso tudo eu recebo via o quê? WhatsApp. No nosso grupinho, eu mais 5 agentes que vamos pegar esse carro hoje, nós temos rastreamento em tempo o quê? Integral. E quando ele falar ao telefone, eu tenho mais o quê? Mais a Herb, a antena de telefonia. Então o bot foi muito facilitado com o emprego de tecnologia. Tá certo? Então assim, serão muito felizes aqui. Nós temos aqui em Brasília o maior número de operadores do sistema Guardião, mais que a PF, interceptação telefônica. E temos o maior número de operadores do sistema I2, é o I2, análise criminal, mais que a PF. Ninguém tem mais interceptação correndo do que a PCDF, ninguém tem mais operadores de análise criminal que a PCDF. Isso aqui é um monstro, só está faltando um pouquinho de salário, mas daqui a pouco a gente corre atrás. Existe uma previsão de equiparação com a PF, dividida provavelmente em 2, 3 parcelas, mas muito provavelmente os senhores, quando passarem nesse concurso dessa tão valorosa polícia, chegarão aqui pelo menos com a Glock na cintura, protegendo a sua vida, tá? E pelo menos com um salário digno, equiparado novamente à Polícia Federal. O MP sempre aprovou todos, ninguém nunca ficou para trás. Eu rodo pelas delegacias e os alunos estão em todas as delegacias, e não vai ser diferente com o time dos senhores. Que Deus abençoe cada um dos senhores nos estudos e a gente se vê por aí. Valeu.